eu fui crescendo e descobrindo algumas coisas que meu pai fazia, de traição e outras coisas assim que uma criança não sabia. Em contrapartida, né, meu pai era um homem muito agressivo e eu sofri, né, com isso. Não estou dizendo aqui que eu era fácil, que eu era boazinha, né? Também não tinha Jesus. Eu costumo dizer, com Jesus, a gente ainda precisa ser moldada e trabalhada. Sem Jesus, a gente fica mais difícil ainda. No entanto, o temperamento que eu tenho sempre foi um temperamento, né, colérico, de justiça, de indignação. Então, quando eu presenciava minha mãe se matando de trabalhar, o que trazia aquilo para mim? Um senso de injustiça. Porque ele dormia fora, botava som nas festas aí fora, carnaval, tudo isso. E minha mãe se matando de trabalhar para trazer o sustento, que ela muito tentou insistir. A gente chegava da escola, não tinha mãe em casa, ia dormir, minha mãe ainda não tinha chegado para trabalhar, e às vezes a gente acordava e estava indo direto para a escola. Então, meu pai era ausente, então por isso que eu digo, nesse livro aqui, ó, que eu e meu irmão éramos órfãos de um pai vivo, mas que na verdade minha mãe se tornava presente nos poucos momentos, com muito carinho, com muito amor, mas nos poucos momentos que ela tinha com a gente, que não eram muitos, devido à demanda dela. Então, a infância e parte da minha adolescência foi assim, até que, e aí entra a parte do testemunho bom, que é Jesus quando entra nisso daí, né? A gente não tinha certeza, mas quando o homem não é presente dentro de casa, quando o homem age com grosseria, nos relacionamentos... Maus tratos, filhos. Maus tratos. E o engraçado, que meu irmão, 4 anos mais novo, essa relação não era muito com o meu irmão era indiferente a essa situação. Era mais comigo. E por quê? Primeiro, por causa do meu temperamento, que eu queria tudo muito certo, e principalmente porque eu comecei a falar para ele das cartas que eu recebia. Cartas de amante que ele tinha, e eu ficava assim, eu ainda era criança, imagina, uma criança aí por 9, 10 anos, tendo que estudar, administrar a casa e ainda por cima lidar com essa decisão. Se eu contar para minha mãe dessas cartas que eu estou recebendo, das amantes dele, e as cartas não eram cartas escritas à mão. Vamos descobrir quem é que escreveu, não. Era como se fosse filme, novela, porque ela pegava, né, pedaços de revista, pedaços de jornais e montava a frase que ela queria. Às vezes a gente justifica com os vícios propriamente dito. Ele não tinha vícios. Alguns têm, outros não. Mas o que eu quero salientar aqui é que, independente de qual é a situação de você que está assistindo agora, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Minha luta não era contra o meu pai. Mas até eu chegar a esse ponto, eu precisei amadurecer muito. Conhecer Jesus também, Conhecendo, né? Jesus. Porque só não conhecer de ouvir falar, mas eu precisei conhecer Jesus de vivenciar. Porque se não fosse isso, jamais eu ia compreender que a minha luta não era contra ele, mas sim contra os principados e potestades que agiam na vida dele. E só mesmo conhecendo a Jesus, procurando libertação própria, perdão, que aí teve que vir da minha parte, para que as coisas começassem a tomar forma, a fazer sentido.